Líderes mundiais já chegaram a Belém, no Pará, para a COP30. A COP30 acontece entre os dias 10 e 21 de novembro, mas a gente pode até falar que já começou, né? Porque antes do evento, presidentes de diferentes nações se reúnem na cúpula de chefes de Estado, é a cúpula dos líderes. O presidente Lula abriu a cúpula hoje e no discurso que ele fez, Lula falou sobre a Amazônia e os avisos da ciência sobre o aquecimento global. Vamos ver um trechinho do que o Lula falou. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. O presidente Lula também defendeu acelerar a transição energética e acabar com o uso de combustíveis fósseis. A fala de Lula ocorre após o governo brasileiro ter dado aval para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, na famosa margem equatorial. Aqui comigo no estúdio, o Graciliano Rocha. Graciliano, tudo bem? Boa noite, Mauro. Boa noite, bem-vindo. E a gente vai chamar também a Ana Carolina Amaral, que é colunista do ECOA e que está lá em Belém do Pará, acompanhou esse primeiro dia da cúpula dos chefes de Estado. Tudo bem, Ana Carolina? Bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bom? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Esse dia que dá o sinal para o restante da COP, né? Vou começar por você. Conta pra gente um pouquinho do que você acompanhou hoje ao longo do dia, um pouquinho dos bastidores também, do que você viu por aí. A gente acabou de mostrar um trechinho da fala do Lula e comentando que o Lula defende o fim dos combustíveis fósseis, mas tem uma grande contradição aí no governo, porque o governo acabou de aprovar a exploração de petróleo ali, ou pelo menos as pesquisas ali de petróleo na margem equatorial. Mas a palavra está com você, conta pra gente. Pois é, Mauro, foi animador ver no discurso do Lula essa mensagem sobre um reforço do compromisso que ele já tinha feito na COP28 em Dubai há 2 anos, um compromisso com o fim da dependência de combustíveis fósseis. Essa contradição, ela mostra uma disputa política dentro do governo, né? A gente não está falando de um governo homogêneo, a gente está falando de um governo de coalizão, com um desequilíbrio de forças ali entre a ala que busca expandir a exploração de combustíveis fósseis e uma ala ambientalista. Então, o resultado desse discurso, logo depois, né, da aprovação de uma licença ambiental para pesquisa ali na Foz do Amazonas, é um pouco da tentativa de equilibrar essas forças ali dentro do governo. Eu acompanhei nas últimas 2 semanas o bastidor das negociações das alas mais progressistas do governo, junto com ambientalistas, para equilibrar essa decisão da licença ambiental na Foz do Amazonas, usando a licença como uma cartada para dizer ao Lula, escuta, o problema não é só do Brasil, né? É um problema internacional e a COP é uma oportunidade para a gente começar a discutir mesmo esse mapa do caminho para uma transição no mundo, né? Já que a gente não consegue resolver isso só da porta para dentro. Então, teve ali argumentos de que países como França, o grupo africano, as pequenas ilhas, apoiariam um movimento da COP que desse continuidade à discussão sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, né? O afastamento do gás, do petróleo, do carvão. E o discurso do Lula é o sinal que eles estavam esperando para poder dar andamento a essa negociação na COP. Só trazendo um pouquinho de contexto, 2 anos atrás, na COP28 de Dubai, o mundo decidiu que se afastaria dos combustíveis fósseis, né? Essa decisão entrou dentro de um documento da COP28 e ninguém deu continuidade para isso. Então, uma das expectativas para essa COP é que haja um caminho para a implementação da decisão de 2 anos atrás.
é um pouco do que esse mapa do caminho que o presidente citou pode fazer. O Graciliano, Lula e todo o discurso, inclusive do governo, é que essa é a COP da verdade, é a COP em que vai se focar nisso que a Ana Carolina estava falando, na implementação das medidas que foram discutidas e que foram reivindicadas em COPs anteriores. Mas começa com essa contradição também. A gente ainda tem muita exploração de petróleo no mundo, o Brasil continua explorando petróleo e a gente sabe que o petróleo é um dos principais causadores aí de gases de efeito estufa. A Ana Carolina ela falou muito apropriadamente aí que a situação hoje ela reflete uma contradição do próprio governo, né? Porque de um lado você tem a Marina Silva, que ela, além de ser uma política muito experiente no cenário brasileiro, ela já foi ministra, passou por diversos cargos no parlamento, foi candidata à presidência da República e é uma liderança respeitada internacionalmente como uma voz dessa agenda da sustentabilidade, né? E por outro lado, você tem interesses fortíssimos do governo. Em Brasília tem uma piada sobre o poder da Petrobras, que a Petrobras ela não é uma mera empresa estatal, ela se comporta de vez em quando como uma nação amiga, de tanto poder que a Petrobras tem em termos de mobilização de capital, etc. Então, é uma contradição existente que ela ficou... obviamente que todo mundo que acompanha a política sabia da existência, mas é bastante simbólico e sintomático que isso venha à tona de maneira tão evidente nesses últimos dias, né? Ana, queria voltar com você também para a gente falar sobre a questão do Fundo das Florestas Tropicais para Sempre. É o TFFF na sigla em inglês, Fundo para Florestas Tropicais para Sempre. Esse é um fundo que é um fundo de investimento, em que governos e também a iniciativa privada vão colocar dinheiro ali nesse fundo de investimento, ele vai render esse dinheiro, ele vai ser administrado pelo Banco Mundial, vai render, e os rendimentos desse fundo serão revertidos mais ou menos metade, para quem aplicou no fundo e metade para os países que conseguirem cumprir metas de preservação das florestas tropicais. Ana, o governo hoje já está dizendo, já está cantando até uma certa vitória, dizendo que havia uma meta para a COP de arrecadar 10 bilhões de dólares para esse fundo e só hoje já foram 5 bi. Dá para cantar vitória mesmo ou está longe ainda? Eu acho que está muito longe ainda. Eu pessoalmente, estou bastante apreensiva com esse assunto que eu fui acompanhando ao longo do ano, e não daria com tanta certeza assim, essa expectativa de que os países vão aportar recursos nesse ano, né, com uma conjuntura geopolítica tão difícil. O que a gente viu foi muito tapinha no ombro, né? Muitos países falando, olha, a gente dá total apoio, a proposta é muito original, parabéns ao Brasil. Sabe aquela história quando falam para... eu trabalho na área ambiental, eu escuto muito isso. Nossa, é tão bom alguém preocupado com o planeta, olha, se todo mundo fosse assim, seria tão bom. Mas os sinais práticos, realmente, de investimento, somam 5,5 bilhões. O fundo precisa atingir 10 bilhões para começar a emitir títulos. O que eu ouvi hoje na coletiva de imprensa, eles vão calibrando as expectativas conforme os sinais vão chegando, né? Então, o que foi falado hoje na coletiva de imprensa é que a expectativa é de arrecadar 10 bilhões de dólares até o final do curso da presidência da COP. Mas olha aí o detalhe. A presidência da COP 30 se encerra no final do ano que vem, quando eles passam o bastão para a presidência da COP 31. Então, a ideia do Brasil é, ao longo do próximo ano, trabalhar na mobilização desses recursos, para que então possam emitir títulos. Lembrando que para os países começarem a receber, né, os países florestais começarem a receber, a gente vai precisar aí ter 125 bilhões de dólares, 25 dos governos e outros 100 bilhões de investidores privados. Então é uma meta bastante ousada. Vai longe isso, né?
vai longe. Tem aquela outra meta também de 1,3 trilhão de dólares também para financiar a transição energética, que já tinha sido acertada em COPs anteriores e nunca que a gente consegue que o mundo, principalmente os países ricos, coloquem de verdade dinheiro para essa finalidade. Ana, queria que você terminasse contando para a gente um pouquinho também do que você viu aí nesse primeiro dia, em termos de curiosidade. Tem um aspecto interessante, essa é a primeira COP que está sendo realizada num país democrático depois de 3 edições da COP, ou seja, a gente espera sim um ambiente mais efervescente, uma participação maior dos movimentos ambientalistas, protestos também, né? Gente ali colocando seus pontos de vista. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ambiente para a gente, por favor. É muito interessante, eu fiquei acompanhando as COPs do clima nos últimos 10 anos, então é muito interessante para a gente que é da área chegar em casa, né, e ter a COP assim no quintal de casa. Então, a gente tem a expectativa de que o fato de ser o Brasil liderando a COP vai trazer um pouco desse molho, né, dessa criatividade, dessa espontaneidade. E o que a gente viu hoje ainda é pouco para dizer se a gente vai conseguir contagiar um ambiente formal da ONU com um pouco dessa brasilidade, ainda mais na cúpula dos líderes, que ainda tem um acesso bastante restrito, né? Mas em Belém inteira está permeada por eventos da sociedade civil, dos indígenas, das ONGs, da juventude. Então, essa efervescência pela cidade, a gente com certeza vai poder voltar aqui, espero, Mauro, para contar mais. E como é que foi para chegar até o ambiente da COP, que, se não me engano, fica mais perto ali de onde é o aeroporto de Belém? Como é que está a estrutura? O que você tem visto pelas ruas? Sinceramente, eu estou achando ainda bastante bagunçado. A chuva tem um impacto muito grande na cidade, a gente está num período chuvoso, né? Então, eu estou com muita sorte aqui que eu estou hospedada perto, mas no caminho, assim, durante a chuva, a gente já vê bastante alagamento, lixo nas ruas, ainda muito lixo. A estrutura da COP ainda está precária, eu espero que eles consigam arrumar nos próximos 4 dias questões básicas, estruturais, como água, por exemplo, né? Hoje faltava água nos banheiros, né? Então, assim, questões básicas da estrutura da COP ainda vão precisar de ajustes, e a gente viu isso em outras COPs em países em desenvolvimento, né? Então, isso não é exatamente uma novidade para os negociadores, né? A gente teve COPs no Egito, no Marrocos, que também sofreram esses desafios. Agora, a questão é, se a COP tiver quórum, né, se as delegações estiverem aqui, aí a gente consegue tocar a negociação mesmo com a bagunça toda em torno.